Senhoras e senhores, doutoras e doutores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Doutor Esteta Podcast. E hoje eu trouxe aqui meu amigo Dr. Felipe Saldanha para falar de um tema muito importante que está em alta, que são os peptídeos. Seja bem-vindo, meu amigo, mais uma vez aqui com você. Fala para o pessoal o que são peptídeos, como que esses peptídeos estão dentro do mercado da estética. Conta um pouquinho pra gente. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, né, Felipe? Mas aqui falar um pouco sobre a importância de alguns assuntos que hoje a gente vê que os peptídeos aí estão polêmicos, né? Hoje todo mundo quer usar peptídeo, mas peptídeo é algo que não é novo. Hoje nós vamos discussar um pouco sobre isso. E houve um boom, um marketing muito intenso em cima dos peptídeos, né? Se a gente começar a pensar que os peptídeos, a insulina é um peptídeo, se a gente começar a observar que desde a década de 1920, com a descoberta da insulina, depois com a utilização dela de fins médicos e todo o processamento que levou o que chegou até os peptídeos hoje, né? Antes de mais nada, o que é um peptídeo? Nós temos as proteínas e nós temos os aminoácidos, né? Os peptídeos seriam os intermediários. Várias ligações de aminoácidos vão gerar um peptídeo, que posteriormente mais ligações vão gerar proteínas. Então eles agem como sinalizadores no nosso organismo. Vários hormônios, eles são peptídeos, né? Então vamos dar um exemplo, a insulina, que foi o primeiro, né? O TSH, FSH, glucagon, a gente tem aí a prolactina, vários hormônios nossos do corpo são peptídeos. O que tem acontecido hoje é o desenvolvimento desses peptídeos para que eles durem, de forma mais leiga, durem mais tempo no organismo. E aí houve o quê? O processamento desses peptídeos. E hoje a gente vê que na estética a gente utiliza muitos peptídeos, né? Um dos que estão mais famosos aí, não só para estética, mas como forma de metabolismo, que é o Mounjaro, né? Tizerpatida, que está em alta aí, é uma forma de peptídeo. E nós temos diversos outros que podem ser utilizados em meios de saúde e em meios estéticos também. E assim, para a população que está conhecendo, né, igual você citou o Mounjaro, é um risco muito grande usar, né, sem a orientação de um profissional, né? Quais os riscos que essas pessoas podem se submeter sem a ajuda de um profissional que seja capacitado e também de profissionais que estão indicando sem conhecimento? Felipe, isso é um caso que virou caso de saúde pública, né? Mesmo sendo uma droga muito bem estudada, um peptídeo bem estudado, hoje nós conseguimos ver que existem os efeitos colaterais. Eu vou te dar um exemplo. Quando teve os primeiros peptídeos, né, Saxenda, saiu um dos primeiros, saiu Victoza, Saxenda, eu estava dentro do grupo de 0,01% da população que poderia ter uma pancreatite. Eu usei, quase tive uma pancreatite, com orientação médica, com orientação profissional, fazendo tudo certo, né? Agora imagina uma pessoa que ela não tem conhecimento nenhum, ela faz uso da medicação e aí ela vai ter vários efeitos colaterais. Um dos principais efeitos colaterais, e é um efeito positivo, é a perda de gordura. Não é efeito colateral, é um efeito necessário. Só que junto com essa perda de gordura, nós temos perda de massa magra. Que em alguns casos, se não for acompanhada, pode gerar efeitos maléficos, né? E o processo de emagrecimento ele é multifatorial. Ele não vai ser só uma questão. Nós temos várias questões envolvidas. Um paciente que tem algum problema gástrico, ele vai ter problemas relacionados a efeitos colaterais. Pacientes que podem ter risco de cegueira, pode ter um efeito colateral graças à medicação, né? Outra questão que tem sido muito discutido é a questão psicológica psiquiátrica. Esses medicamentos, em algumas pessoas, podem desencadear um processo depressivo. Então, ele tem que ser muito bem acompanhado. Ele precisa fazer todo um acompanhamento médico e um acompanhamento nutricional. Como o emagrecimento é um processo multifatorial, envolve também a questão psicológica, não adianta nada aquele paciente usar uma medicação,
não fazer atividade física, não se alimentar de forma adequada e não controlar a parte psiquiátrica e psicológica, né? Porque muitas vezes a obesidade está ligada à ansiedade, à depressão, a diversos outros fatores psicológicos e psiquiátricos que vão gerar aquele quadro. E se esse paciente ele não é bem acompanhado em relação a isso, o que vai começar a acontecer? Não adianta nada ele usar a medicação e ele não ter um controle alimentar. Ele não tem um controle de manejo de emoções. E aí vai começar a ter o efeito rebote. Ele usa a medicação, parou de utilizar a medicação, ele não controlou a parte emocional, ele vai voltar pior. Porque o nosso corpo ele tem essa tendência. Ele entendeu que ele está perdendo peso. Para ele entende que esse peso que foi perdido foi realmente perdido. Ele precisa voltar a ter ele. As nossas células elas estão um pouco reprogramadas para isso. Então, ele vai ter um efeito rebote a partir do momento que ele parar de utilizar a medicação, né? Sim. E aí vamos supor que é um paciente que ele tem algum descontrole relacionado à insulina, glucagon, que são hormônios importantes. Ou então ele tem alguma questão relacionada a problemas gástricos, problemas do estômago, do intestino. Ele vai ter efeitos colaterais. Eu mesmo, fazendo check-up recentemente, eu tive um problema, meus exames deu alteração, né, gordura no fígado, comecei a sentir muito cansaço, então se eu engordei bastante, a alimentação toda desregulada, comendo mal, acabei engordando muito. Se eu tivesse com o conhecimento que eu tenho, que não é um conhecimento avançado, né? Chegasse, vou pegar um Mounjaro, eu estaria correndo sérios riscos, então, né, Felipe? Sim, e hoje nós temos um outro problema. Todo mundo fala Mounjaro, o nome comercial da tizerpatida. Sim. E aqui no Brasil existe um grande problema, que é o quê? O contrabando. Não existe hoje nenhuma droga tizerpatida que venha fora que esteja autorizada a ser utilizada aqui no país. Claro, existe as farmácias de manipulação, mas aí vem em outro mérito. Mas a tizerpatida aqui no Brasil, ela é a referência Mounjaro. Hoje, o que nós conseguimos observar? Tem muitas pessoas contrabandeando essas drogas de forma ilegal, e aí tem um grande problema. Existem laboratórios no Paraguai que fazem a produção dessa droga de forma adequada, mas a maioria não faz de forma adequada. Faz em fundo de quintal mesmo. Aí a gente começa a observar dentro das operações da Polícia Federal o que tem sido apreendido de droga, e é um alerta para quem faz esse tipo de tráfico, a pessoa ela paga como traficante. Sim. Que é tráfico mesmo, é crime contra a saúde pública. E aí a gente começa a observar laboratórios clandestinos produzindo esse tipo de medicação, sem nenhuma norma sanitária, e muitas vezes nem é a medicação. Existem laboratórios sérios, mas grande parte não são laboratórios sérios. E o risco hoje a gente vê, esses dias o rapaz que guinchou meu carro estava querendo me vender tizerpatida. Então a gente começa a ver a população em geral fazendo tráfico desse tipo de medicação, que deveria ser algo que deveria estar restrito aos médicos, aos odontólogos que têm capacitação para tal. Como que é essa abordagem? A pessoa chega, tá a fim de perder peso rápido. É igualzinho de academia. Lembra dos maromba das academias que oferecia as bombas? Sim, né? sim. Só que hoje, com a facilidade da divulgação do conhecimento e com a facilidade de você vender produtos, todo mundo saiu para vender tizerpatida ou falsa tizerpatida. Sim. E aí a gente vê uma epidemia no país de várias pessoas vendendo medicações para emagrecimento. Só que o problema muitas vezes não é tizerpatida que tem ali. Vamos supor que as pessoas colocaram um hormônio, né, um T4, um T3, colocaram uma anfetamina, colocaram diversas outras substâncias que não são as substâncias, que não é tizerpatida em si. Isso existe o quê? A falsificação. Sim. E é muito comum, né? Recentemente nós conseguimos observar algumas pessoas que estão indo parar no hospital com problemas relacionados às canetas emagrecedoras, que muitas vezes o profissional da saúde não sabe nem o que tem ali.
E hoje com a tecnologia, eu vi que tem até aplicativos que a pessoa faz uma pré-avaliação com a inteligência artificial e a inteligência artificial faz a orientação dessas aplicações, Como utilizar. né? Como utilizar. Mas o profissional, ele tem que fazer o acompanhamento com o paciente, Tem que fazer, né? E aí hoje a gente vê que é uma medicação que precisa de receita médica. Sim. Não é qualquer pessoa, né? Eu vi que, assim, muitas vezes a medicação foi utilizada de forma estética. Vamos falar de regulamentação aqui no Brasil. A gente vai falar de Anvisa. Sim. Essas drogas, elas ainda não foram regulamentadas para uso estético. A estética é consequência delas. Essas drogas, elas foram regulamentadas para uso terapêutico. É um paciente que tem resistência insulínica, um paciente diabético, um paciente com obesidade, que deve ser assistido do profissional. O profissional ele vai fazer um exame nesse paciente, um exame físico, um exame laboratorial, e vai falar, poxa, você está elegível para fazer uso da medicação. Você não está elegível para fazer uso da medicação. E aí eu vejo uma pessoa que não tem conhecimento em saúde nenhum, ele vai lá, contrabandeia esse medicamento e vende como se fosse uma solução dos problemas, né? Vende como se fosse a Herbalife, como se fosse um produto mais tranquilo, vamos dizer assim, de se vender. E aí a gente vê grupos no WhatsApp fazendo a venda, grupos no Facebook, a gente vê pessoas que não têm conhecimento nenhum. E às vezes o pior é o seguinte, às vezes a gente vê profissional da saúde comercializando droga que não tem registro sanitário, que ao meu ver é pior ainda. A partir do momento que eu vejo um médico postando um produto que não tem regulamentação aqui no Brasil, ele está induzindo o paciente dele ao erro. Isso acontece com muita frequência? Infelizmente. Infelizmente. Às vezes a gente vai rolando o WhatsApp, rolando o Instagram, e a gente começa a ver profissional que não precisava disso, que não precisava de forma alguma estar fazendo isso, profissionais renomados, divulgando droga que ainda está a fim experimental. Ela não saiu nem no mercado, não está nos Estados Unidos, não está na Europa, não está em lugar nenhum. Está de forma experimental e fazendo os pacientes dele de cobaia. Né? E eu não falo nem paciente modelo, não. Falo cobaia, porque cobaia morre no final. Sim. Então faz do paciente um experimento. Usa toda a autoridade. A partir do momento existe a áurea do jaleco branco, né? A pessoa colocou o jaleco branco, ela vira autoridade, ela usa aquela autoridade para praticar um crime. Eu acho que assim, a vigilância sanitária, Ministério Público, Polícia Federal, tem que ficar de olho nesses profissionais. Porque ele está induzindo o paciente ao erro. Ele que deveria estar cuidando ali, pode ser que no artigo científico está bonito ali, tem evidência em estudo pré-clínico, mas ainda não foi autorizado. E a partir do momento que eu uso uma medicação que não está autorizada, é crime contra a saúde pública. Que eu acho que é pior do que a manicure, que é pior que o moço que faz o guincho vender a medicação. Nesses workshops, feiras, eventos que você participa, como que tem sido tratado esse assunto, referências, né? Nós já falamos com grandes players do mercado aqui na estética. Como que eles têm tratado desse assunto para poder orientar esses profissionais que estão ali? Felipe, é tão interessante o quanto que os análogos de GLP-1 eles estão fortes no mercado que hoje a gente consegue ver uma diminuição no consumo de bebidas alcoólicas. Uma diminuição no consumo dos fast foods. Os bares e restaurantes já estão sentindo. Só que existe um outro mercado dentro da estética, que é o mercado de equipamentos médicos, equipamentos estéticos. Os para emagrecimento, os para perda de medida, já começaram a sentir. E o mercado já está observando isso. Né? Então, hoje nós temos vários equipamentos que eram vendidos a um certo número que diminuiu as vendas. Só que aí aumentou a venda de equipamentos voltados para o tratamento de pele. Vou dar um exemplo. Nesses últimos tempos, aumentou-se o boom da venda de equipamento de CO2 fracionado. Por quê? A pessoa vai emagrecer, né? Ela fica, vamos dizer assim, pelancuda, tem a flacidez. E aí, o que acontece? Eu preciso estimular colágeno. Então, os equipamentos de estímulo de colágeno cresceram. Contrapartida, os equipamentos para gordura localizada diminuíram.
né? E a gente entra numa outra classe aí também de peptídeos, que são os peptídeos que estão em alta também, que são para rejuvenescimento. Vou te dar um exemplo, GHKU. Está em alta agora, eu não sei porquê, ele existe desde 1970. Vou falar um pouco mais para frente sobre a história dele. Sim. Né? Só que veio um boom, porque o que eu tenho visto hoje, as pessoas, primeiro, observam nas redes sociais, tem um apelo muito grande dentro da rede social, mas não está procurando o quê? Um mecanismo científico atrás daquilo. Você que hoje é um tricologista referência no mercado, esses sinalizadores, esses peptídeos, como que eles entram aí dentro da sua área, que é a parte capilar? Sim. Hoje, vamos falar aqui do que está mais famoso hoje para a parte capilar, que é o GHKU, que é o peptídeo de cobre. Felipe, eu tenho experiência com peptídeo de cobre desde 2015. Então, para mim, não é algo novo, é algo que eu já utilizo. Porém, eu vejo que é uma exacerbação do que ele realmente faz. Como eu uso ele? Eu uso ele de forma tópica. Por que eu uso ele de forma tópica? Porque os estudos robustos são de forma tópica. O que a gente tem visto o mercado pregar é de forma sistêmica. Faz aplicação igual faz uma caneta emagrecedora, só que de GHKU. Qual que é o risco disso? Eu não tenho estudo clínico. Pode ser que seja bom. Pode ser que seja um desastre para aquela pessoa. Então, eu vejo muitos profissionais atropelando as fases de pesquisa. Peptídeo de cobre é excelente, melhora estímulo de colágeno, ele melhora a flacidez, ele vai melhorar a fase anágena. Ele vai ter um processo que a gente fala assim, que ele vai aumentar a espessura do fio. Isso eu já observo há muito tempo na prática clínica. Só que eu preciso utilizá-lo de uma forma específica. Ele foi estudado de forma clínica. Olha que legal, como foi a história de GHKU. Teve um cientista, né, um bioquímico, Lauren Picard. E aí, ele começou a estudar pessoas mais velhas e pessoas mais jovens. E ele observou que existia uma substância ali que ela era mais predominante em pessoas mais jovens. Ele pegou aquela substância e começou a estudar ela, né? E na década de 70, 80, mais ou menos, aí começou a década de 90, começou-se a utilizar que, além daquela substância, quando ela estava ligada ao cobre, ela tinha um efeito muito bom no estímulo de colágeno, na melhora de flacidez, no cabelo. E ele começou a utilizar aquela substância que era chamada o elixir da beleza para tratamento estético. Então, ela está aí desde 1970, né? E aí, na década de 90, a gente começa a ter a tecnologia de DNA recombinante, as pessoas começam a trabalhar mais com a biotecnologia. Hoje, a gente tem aí os nanossomas, os lipossomas, a gente tem as nanopartículas que a gente consegue colocar o peptídeo dentro delas e entregar de forma mais eficaz, e aí a gente consegue ter um efeito mais terapêutico. Só que ela é efeito local. E aí está em pesquisa, fase 2 de pesquisa, efeito sistêmico, mas ainda não saiu. Aí o que as pessoas fazem? Adquire uma substância que está de todo tamanho escrito lá, para fins de pesquisa, e começa a utilizar de forma clínica, que é um erro, né? E aí a gente entra novamente no problema da falsificação. Hoje, se a gente coloca lá no AliExpress, na Shopee, a gente vê GHKU para tudo quanto é canto. De onde que veio aquilo? Será que foi no fundo de quintal? Né? Um produto muito barato, a gente precisa desconfiar. Né? Pensa num produto que é extremamente tecnológico e eu começo a ver um preço muito baixo dele. Você joga lá no AliExpress, você vê um tanto de GHKU. É tão malandro esse processo, né, que a gente consegue observar fornecedor que vende frasco, fornecedor que vende rótulo. Como que você quer seu rótulo? Como que você quer seu frasco? Aí a gente entra dentro do processo de falsificação. Né? Esses profissionais que não conseguem diferenciar, né, se ele está sendo enganado, se ele está comprando algo que seja de uma procedência ilícita, né? Como que ele consegue diferenciar isso? Primeiro passo, de onde você está comprando? Você está comprando da indústria?
Você está comprando de um fornecedor que é cadastrado pela indústria ou você está comprando um marketplace comum? Às vezes, até no marketplace, nós temos fornecedores sérios. Mas de onde que está vindo? Esse produto tem nota fiscal? Ele tem rastreabilidade? Ele tem lote? Ele tem validade? Ele tem uma nota fiscal que eu consiga observar de onde ele está vindo? Que nome que está vindo essa nota fiscal? Aí eu vejo a nota fiscal lá não do exportador, do importador. Aí a gente já começa a assustar um pouco, né? E aí eu vejo que o profissional da saúde, ele se faz de besta. Porque a gente sabe o que é falsificado e o que não é. Sim. De onde que você está comprando? O seu preço está muito diferente do mercado. Tem alguma coisa errada. Então, eu acho que o profissional da saúde, ele não é leigo em relação a isso. Só se, assim, infelizmente, no Brasil, a gente tem golpe o tempo todo, né? Mas na maioria das vezes, vamos colocar em 90% das vezes, o profissional ele vai saber de onde que ele está comprando. Vamos supor, eu tenho um produto aqui que ele é R$900. E aí eu vou comprar um outro produto que ele está a 300. Tem alguma coisa errada. Sim. Né? É muito comum acontecer isso em toxina botulínica. Né? Vamos supor, o fornecedor colocou um preço X em toxina. O outro está colocando 1/3 do valor. Tem alguma coisa errada. O paciente ele vai fazer o procedimento, mas não vai paralisar, né? Aí a gente brinca. Aguatox, sorotox. Ou se até, às vezes tem profissional, infelizmente, Felipe, tem picareta em tudo quanto é área. E eu falo que nessa área da estética, o que mais tem é picareta para fazer esse tipo de coisa. Então, às vezes a gente vê uma toxina que não tem registro nenhum, né? Vou colocar o nome dela aqui, Zaderm. Não tem país nenhum que tem registro dela, sendo vendida ao preço muito inferior. E aí o fornecedor daquilo ainda chega para o profissional e fala assim, você quer com rótulo de Dysport? Você quer com rótulo de Botox? Que absurdo, né? Isso acontece. Esses dias apareceu para mim um tráfego pago, que eu achei muito engraçado. Um chinês falando, olha, nós vamos desenvolver o seu ácido hialurônico para você. A linha de produção dele lá atrás, com o povo com roupa comum, sem máscara, mexendo em produto que teoricamente, tem que ser estéril. E hoje a gente tem um marketing do chinês aqui dentro do Brasil, mostrando, olha, eu tenho facilidade para você. Contrabandeia aqui comigo, eu vou colocar um preço muito mais baixo, com o rótulo que você quer. Felizmente, esses picaretas de internet, eles conseguem ter acesso a fazer uma campanha e, consequência, né, várias pessoas que são lesadas, né, dentro desses... E o grande problema é que vai piorar. Olha que interessante, o chinês, ele ainda não sabe como é o comportamento de consumo do brasileiro 100%. Ele tem uma base. Pra você ter ideia, lá na China, hoje eles estão contratando os gestores de tráfego, as pessoas que entendem de marketing no Brasil, com super salários, porque ainda não entrou completamente. E com a inteligência artificial, isso vai ser triplicado. Então, a gente começa a ver hoje a inteligência artificial sendo utilizada de forma positiva, que é vasto. Hoje eu utilizo inteligência artificial em tudo. Mas a gente vê que hoje ela está sendo utilizada para crime. Então o cara consegue dar um comando, fazer um rótulo bonitinho, do jeito que ele quer, descobrir onde que tem um fornecedor, tudo, e colocar aquilo. E colocar isso para girar na praça. Então hoje a gente tem que tomar muito cuidado com essas premissas do que aquilo me promete. É realmente eficaz? Qual que é a fórmula de administração? Peptídeo é excelente, o GA-cacau, ele é excelente, mas ele está sendo feito injetado, ele já é permitido ser injetado? Não, não é. Qual que é a forma que ele está sendo permitido aqui no Brasil? De forma tópica. Aí vem aquela história, mas na Europa, nos Estados Unidos, ele já é aplicado dessa forma. Vai para a Europa, vai para os Estados Unidos. Faz uma revalidação de diploma e vai trabalhar lá. Se a Anvisa fala aqui no Brasil que não pode, isso eu vou tirar o chapéu para a Anvisa. Em termos de regulamentação, nós somos uma das melhores empresas do mundo em termos de regulamentação sanitária. Até melhor do que o FDA. Então tem profissional lá que é extremamente sério. Claro, como qualquer lugar, existe corrupção também. Não só no Brasil, mas como no mundo inteiro. Mas vamos colocar que a maioria das coisas que passa pela Anvisa tem uma certificação muito forte.
Então, eu vou usar um produto de um país que eu desconheço? E se vier a ter um problema, quem que eu vou recorrer? Eu vou lá na China, atrás da empresa, recorrer? Eu vou num órgão regulador europeu, recorrer? E às vezes está escrito lá, tem um selo europeu, tem um FDA, mas quem me garante que aquilo realmente tem isso? Então, eu deixo um alerta para os profissionais e um alerta para os pacientes para sempre pesquisar sobre isso. Existe um método de consulta no próprio site da Anvisa que você joga lá o registro. Você consegue ver se aquilo está classificado como cosmético, como medicamento. Isso tem como saber, né? E aí o profissional ele não tem que se fazer de bobo. Está escrito como cosmético, eu vou utilizar ele de forma injetável? Já está errado. Os estudos foram como cosmético, não foram como forma injetável. E aqui eu não quero fazer julgamento de valor e falar, isso é muito certinho. Não é isso, gente. A gente está trabalhando com saúde. É saúde estética, né? Vamos supor, existia um peptídeo que chamava Melatonin, se eu não me engano. Ele foi desenvolvido para melhorar a tonalidade de cor de pele. Ele deixava a pessoa com uma tonalidade um pouco mais escura. Na tonalidade de cor de pé de um indiano, por exemplo. Sim. Só que, ao mesmo tempo, ele estimulava melanócito, aquela pessoa que tinha a tendência a ter um melanócito que estava irregular ali, ele tinha um melanoma. Então, era um peptídeo que foi desenvolvido de forma estética, porém ele começou a ter muito problema, porque ele gerava o pior câncer de pele que existe, que é o melanoma. Hoje o paciente ele chega na clínica, por exemplo, o peptídeo para rejuvenescimento, ele chega e fala que ele quer fazer uma aplicação de peptídeo já? Felipe, já chega. Eu acho que hoje, assim, TikTok, Instagram, tá ajudando muito nisso. Às vezes chega paciente com nome de peptídeo, com letra, número, que nem eu sei o que é. Não existe ainda. Então, hoje, com o desenvolvimento da informação, né, a informação chega, às vezes, no paciente antes que nós. Se você não tiver muito atualizado. Ó, pra você ver, esse ano, eu fui num congresso, eu já uso alguns peptídeos há mais de 10 anos. Esse ano que no congresso o pessoal começou a abordar. Olha para você ver o nível que a gente está em questão de ciência e rede social. E hoje, com a inteligência artificial, o paciente ele já vem, às vezes, com o diagnóstico dele. Eu quero fazer isso, isso e aquilo. Só que aí, qual que é o problema? Você não tem a malícia profissional. Você não tem 12 anos de experiência clínica. Então, eu sei que isso aqui não vai dar certo. No chat tá muito lindo, tá bonito ainda. Vai ter um momento que o chat vai ficar melhor do que nós. A inteligência artificial ela vai superar a inteligência humana. Só que eu preciso de alguém para ir guiando aquilo dali. Então, às vezes eu chego com um paciente, eu quero fazer esse tipo de procedimento porque eu vi o Dr. X que está fazendo. Mas o Dr. X está fazendo errado. Por que o Dr. X está fazendo errado? Porque esse produto nem está no Brasil ainda, não tem Anvisa. Eu não posso fazer. Ele é feito de forma tópica. Aí o paciente emburra, xinga, a gente está desatualizado, é isso, é aquilo. Mas ele não vê qual que é o risco sanitário para ele. Igual o peptídeo de cobre. Como eu trabalho com tricologia, semana passada, o tanto de mensagem que eu recebi, doutor, você faz peptídeo de cobre? Eu falei, a gente já faz há muito tempo no seu tratamento. Já tem só 3 anos que a gente está usando em você. É porque eu vi que aplicava na barriga. Eu falei, tá errado, não pode aplicar assim. Então, o paciente ele vem com uma expectativa e se o profissional ele não ter uma cautela, poder utilizar aquilo de forma adequada, o que vai acontecer? Ele vai ser só um vendedor de produto do Instagram. Como que eles entram na associação de protocolos, tanto para rejuvenescimento, quanto para emagrecimento, tanto para a parte capilar? Sim, os peptídeos eles são sinalizadores. Então, pelo fato deles serem moléculas pequenas, né? Então, quando a gente vai começar a falar de um peptídeo, vai ser uma junção de vários aminoácidos, a entrada na célula é muito facilitada. Então, por esse processo, fica mais fácil sinalizar, ter sinalizações mais específicas. Vou dar um exemplo mesmo. O peptídeo de cobre, ele vai sinalizar lá para a produção de colágeno. Né? Você já ouviu falar de peptídeos de colágeno? Não. Teve uma febre aí do Verisol, dos peptídeos que eram utilizados de forma oral. Por que que ele era melhor? Porque a absorção daquele peptídeo era melhor, porque se a pessoa ingerisse o colágeno,
ele teria que degradar aquele colágeno para o organismo absorver os peptídeos. Então, o colágeno verisol, que foi uma febre muito grande, aí, principalmente nos anos, vamos colocar 2010, até 2015, mais ou menos, era uma febre, hoje ainda é muito utilizado, a gente começa a observar que, interessante, eu tenho peptídeo, mas eu tenho estímulo, porque senão aquele colágeno vai para diversas áreas. Eu preciso ter o estímulo. No caso dos análogos de LP1, eles vão ser análogos, eles vão ser parecidos com o hormônio que vai gerar saciedade, que vai gerar a melhora da resistência insulínica. Então, eles mimetizam a função desses hormônios, desses sinalizadores, e pela engenharia genética que nós temos hoje, pela engenharia de produtos, eles ficam mais tempo no organismo. Então, eles produzem a ação fisiológica de forma externa por mais tempo. Por isso que eles são tão bem aceitos. Então, a permeabilidade, eles são muito mais fáceis de serem permeáveis, a analogia aos produtos que são naturais do próprio corpo e o tempo de ação deles. Então, por isso que eles vieram com essa febre toda. Mas peptídeo, igual eu falei com você, está sendo estudado desde 1920, né? A insulina é um peptídeo, os hormônios são peptídeos, só que agora veio com esse boom. E com a engenharia recombinante, com o estudo do DNA e tudo isso, a gente conseguiu o quê? Melhorar esses peptídeos. Né? Então, tem peptídeos que são naturais e tem peptídeos que são sintéticos. Por isso que tem que ter o estudo. Um peptídeo sintético, agora ele pode não fazer nada. Mas daqui a alguns anos, eu não sei, não foi feita uma pesquisa. Né? E isso tem que ficar muito bem estruturado. Na parte de estudo, né, quando a pessoa, no caso nós temos hoje a Nepuga, que é um patrocinador, o aluno profissional da saúde estética, né, ele entra na pós-graduação e ele começa toda a parte teórica, onde que entra esses assuntos, no caso os peptídeos, dentro de um sistema acadêmico? Primeira coisa, na graduação a gente já vê de bioquímica. Na hora que eu assusto, vendo o profissional falando de peptídeo como se fosse a coisa nova, gente, isso é estudado há muitos anos. Então, na graduação a gente já vê isso. Na pós-graduação, nós vamos ter matérias específicas. Cosmetologia, intradermoterapia. Nós vamos ter dentro da matéria de laser, que faz a utilização do laser, faz a utilização de um peptídeo junto. Né? Nós vamos ter nas matérias de endocrinologia, voltadas para a estética. Mesoterapia, vou puxar um pouquinho de sardinha aqui, que é a minha área de atuação, que é uma das minhas áreas de atuação. A aula que eu dou hoje é totalmente diferente da aula que eu dava antes. Por quê? Os análogos de GLP-1 chegaram aí. Eu posso usar qualquer ativo junto com o análogo de GLP-1? Não posso. Eu posso utilizar qualquer substância junto com o GLP-1? Quais são as cautelas que eu preciso ter para esse paciente? Como que vai ser o metabolismo de melhorar estímulo de colágeno desse paciente? Que tudo isso vai mudar. Como que vai ser o processo inflamatório desse paciente? Então, dentro das matérias da estética, é necessário incluir isso. Mas ele tem que vir de base. Porque senão vai acontecer os papagaios só repetindo. Como ele não sabe o que é um peptídeo, ele vai repetir como se fosse uma coisa nova, que vem da bioquímica básica. Quando você atuava ainda como professor dentro da pós-graduação da Nepuga, como que eram abordados esses temas, essa discussão de casos clínicos ali no ambiente? E já faz algum tempo que você saiu, como você falou, né? O mercado ele evoluiu, a tecnologia, sim, novos estudos foram chegando. Conta um pouquinho para o pessoal como que era. Eu era um professor meio chato, né? Então, eu chegava às 8 e ficava até às 9, até um pouco mais. E por que eu era chato? Porque eu via a importância dessa questão da saúde em si. Então, tinha discussão de caso clínico e também tinha discussão de artigo científico. Então, eu trazia o que tinha de literatura mais recente, colocava dentro do contexto da aula,
né, que é uma metodologia bem interessante fazer isso, colocava dentro daquele contexto da aula, pegava o que está sendo novo, colocava dentro do contexto e falava, olha, agora é sua vez de montar esse plano de tratamento. Então ele precisava de associar a base dele, o que estava sendo de novo, com o que ele aprendeu na parte estética. Então, por exemplo, quando eu ia fazer uma aula de laser terapia, eu sou louco do CO2 pressionado, sou apaixonado. Chegava para o paciente, olha, monte um protocolo de despigmentação da pele antes de você realizar o laser. Monte um protocolo voltado para estímulo de colágeno antes de você usar o laser. Então, o aluno, ele aprendia a parte cosmetológica, ele não tinha que vir só com a parte de laser, ele precisava de fazer uma associação. Então, o que é o correto? É o profissional entender um pouco de cada área dentro da estética. O profissional que trabalha com laser, ele precisa dominar a cosmetologia. Porque se ele não domina a cosmetologia, ele vai ter efeito colateral do laser. O profissional que quer trabalhar com estímulo de colágeno, o profissional que quer trabalhar com queda de cabelo, o profissional que quer trabalhar com emagrecimento, ele tem que ser excelente em mesoterapia. Porque a meso, ela vai entregar o ativo que eu quero no local certo, na dosagem correta. Né? Aí a gente começa a ver com lá em 1970, Pistor já falava, poucas vezes no local adequado. Aí isso se caracteriza para os peptídeos. Pouco, dosagem adequada, poucas vezes no local adequado. Aí você vai colocar um peptídeo que foi estudado de forma local, de forma sistêmica, não dá. Então, eu preciso entender a base fisiológica, eu preciso entender cosmetologia, eu preciso entender a parte estética para que eu seja um excelente profissional, que não seja só mais um que vai estar dominando o protocolo. Eu vou fazer só protocolo. Me dá uma raiva, Felipe, quando o aluno chega para mim, num curso seu, você vai me dar o protocolo? Eu falei, eu vou te ensinar a montar o seu protocolo. A diferença é essa. Porque o protocolo, se vir um paciente diferente, ele vai mudar. Né? Então, o paciente ele tem que ter um mínimo de senso de criação, para ele fazer de forma adequada. Falando dessa parte curiosidade, né? Tem um caso interessante que você me contou uma vez, logo quando nos conhecemos, lá atrás, na época que você era aluna ali da pós-graduação, tem um caso que você falou quando a doutora Ana veio para BH e tudo, você lá como aluno, e de você ser muito curioso e ter esse senso de debate, né, de questionamentos. O quanto foi importante isso e como que foi essa história? Conta para o pessoal. Foi importante porque os professores, e um professor fala com o outro, né? Falou, tem um menino chato ali que vai perguntar tudo. E vai perguntar demais. Eu tinha vindo, a minha história foi o seguinte, eu vim da iniciação científica, trabalhava na Fiocruz com pesquisa de leishmaniose. Eu acho que é uma das coisas que fez eu ser crítico. Ver artigo científico e falar, mas isso aqui não tem literatura para isso. Então era chato. Então eu não queria saber só o que estava na aula, eu era uma pessoa chata em termos de assim, sugar o máximo de conhecimento que eu pudesse e questionar, porque eu ia para a aula já com a matéria estudada, com literatura. Então o professor ele tinha que ser uma pessoa que estava ali para me auxiliar com a história dele, né? Aí tinha professores que amavam, tinha professores que falavam, nossa, meu Deus, que menino chato. E eu fui assim com a doutora Ana também, né? E a doutora Ana gostou, e na época ela chegou a fazer um convite para que eu possa ser professor lá. Eu falei assim, meu Deus, eu não estou preparado ainda. E eu já era professor e tudo, mas eu não achava que eu estava preparado. Aí eu acabei tendo essa oportunidade, né? Fiquei muitos bons anos ali dentro do Nepuga, ministrando graças ao quê? Essa inquietude que eu tinha. Então eu ia para a aula de pós-graduação já com um tanto de informação. O que eu precisava fazer? Eu precisava pegar essa informação e direcionar ela de forma correta. Aí a gente tem um mentor para isso. Uma pessoa que já está na área, que já tem experiência. Porque uma coisa a gente vê no livro, outra coisa a gente vivenciar a prática clínica. Hoje eu como professor, eu como mentor, eu vejo muito isso. Tá muito bonito ali naquele artigo, mas na prática clínica isso não funciona. Isso não é bem assim, né? Lembrando que a gente tem muita coisa que é enviesada. Aquela literatura ali, ela foi patrocinada por um grupo específico, por uma indústria farmacêutica, foi por um grupo de pessoas que tinham interesse em publicar aquilo. Alguns artigos, nem todos. E às vezes na prática clínica a pessoa vai aplicar aquilo e fala, nossa, totalmente diferente do que está
na literatura, mesmo colocando os parâmetros, colocando tudo certo, né? Então, eu ser curioso foi um divisor de águas na minha carreira. Ela virou para você e falou assim, é o seu perfil, são profissionais assim que eu quero dentro da minha equipe. Foi dessa forma, igual você, eu conheci o Dr. Renato e todos que eu conheci têm esse perfil mesmo, né, de curiosidade, de entregar o melhor para os alunos que chegam. Tem uma galerinha muito boa que gosta do que faz. São pessoas que estão na prática clínica, né? Então, não é só um professor. Ele tem uma clínica, ele está ali dando uma aula no final de semana, mas durante a semana ele está na clínica. Muitos anos eu fiz isso. Estava ali na clínica, já atendendo, fazendo o processo de atendimento, e os finais de semana estava ali dando curso. Né? E hoje está na minha essência isso também, né? Essa aproximação com o profissional. Às vezes tem pessoas que estão anos de carreira ali, está num processo de transição de carreira, ele sabe muito de uma área, mas ele não entende nada de estética. Então, o que o professor ele tem que ser? Ele tem que ser uma pessoa que ele vai ser um facilitador. Ele vai pegar a prática clínica dele, vai pegar todo o conhecimento que ele tem, técnico-científico, e vai ajudar o aluno a compreender mais. E aí eu falo, a pós-graduação, ela serve para isso. O aluno não pode ir cru achando que ele vai aprender tudo. Ele tem que fazer a parte dele. Ele tem que pegar um livro, ele tem que pegar um artigo, ele tem que ter uma base, pelo menos, para poder contestar com o professor. Por isso que eu era chato, porque eu tinha uma base. Eu entendia muito do que eu estava perguntando, né? E eu tinha as dúvidas. O que eu preciso de dúvida, eu vou perguntar, né? Eu acho que isso tem um perfil muito legal dentro do NEPUGA, né? Esses professores que têm essa curiosidade, são professores que vivenciam a prática. Dentro da pós-graduação hoje tem biomédicos, enfermeiros, farmacêuticos, né? Biólogos também chegaram. Quais os perfis ali de casos ali dentro da pós? Isso é muito legal, né? Isso é muito legal. Eu vejo hoje o biomédico. O biomédico é um pouco cri-cri. Ele quer saber de bioquímica, ele quer saber de ação de produto, ele quer saber como funciona toda a parte bioquímica, porque a base dele foi essa, né? E o biomédico ele já tem uma veia de docência também. O enfermeiro ele chega com a prática clínica, ele vive com o paciente o tempo todo, ele está no hospital, ele está isso, ele está aquilo. Então vamos colocar aquele tipo de aluno mais executor, né? O biólogo, muitas vezes, ele vem de pesquisa, então ele também é chatinho, igual o biomédico. Ele vem, ele quer questionar, ele pergunta, ele quer saber onde que está o artigo, onde que está isso, onde que está aquilo. Isso é o perfil geral. E o farmacêutico, como ele está acostumado com essa parte de drogas, já está inerente na formação dele, a parte de cosmetologia ele quer dominar toda, né? E o dentista, às vezes, ele tem a parte clínica, né? Ele já tem essa parte forte também no rigor científico, ele vem com essa parte clínica, ele quer entender mais a questão de faturamento, de business. A gente vê vários perfis dentro de uma mesma sala de aula, mas que se complementam. Então, por exemplo, se eu fosse hoje fazer um curso só com biomédicos, qual que seria a diferença? Eu ia entender eu estaria na mesma, vamos dizer assim, a mesma vibe. Só que a partir do momento que eu vejo a visão de um enfermeiro, é totalmente diferente da minha visão. Mesmo sendo da área da saúde, ele tem uma vivência diferenciada. E principalmente quando vem aquele profissional que ele está num processo de transição de carreira. Eu tinha alunos que estavam 30, 40 anos na mesma profissão e agora estavam migrando para a estética. Né? O biólogo também é a mesma coisa, o tanto que eles vieram a acrescentar. Aí na hora que a gente vai falar de peptídeo para biólogo, o biólogo dá uma risadinha. Por quê? É algo que é inerente à profissão. Eles veem peptídeo o tempo todo. Né? E aí eu acho que isso é muito rico quando a gente tem essa mescla de bons profissionais, né? E esses networks que acontecem, né, acabam virando amigos, acabam virando sócios, né? Qual a importância disso para quem está chegando? Então, eu falo que a pós-graduação vai ter ali pessoas com pensamentos distintos e vão ter pessoas com pensamentos iguais aos seus, né? A gente não tem que separar, igual faz no ensino médio, na faculdade, um grupinho de um lado e um grupinho do outro. Eu sempre estava de um lado do outro, então eu vou falar que eu não tinha o meu grupo, porque eu estava vivenciando com várias pessoas.
Mas aquele colega seu ali pode ser o seu sócio de negócio, futuramente. Ele pode ser a pessoa que vai viajar com você num congresso, que vai participar de uma aula específica. Hoje eu tenho colegas que eu convido para dar aula junto comigo. Colegas que fazem alguns processos, alguns trabalhos junto comigo. Eu não posso dar essa aula aqui. Tem como você vir? Porque eu já sabia da capacidade desse colega. Né? Então, eu acho que esse network ele é importante porque a estética é um ovinho, ela é desse tamanhozinho assim. E todo mundo conhece todo mundo. E a gente sabe quem que é picareta, quem que é profissional sério, quem que é o profissional que está no oba-oba, qual que é referência em tal área, qual que é referência em outra. Às vezes, um tipo de procedimento que eu faço, mas eu não faço com tanta maestria como um fio de sustentação. Eu vou indicar para um colega que tem uma maestria maior. Igual muitos colegas me indicam tratamentos capilares, porque chega a um certo ponto que eles não conseguem evoluir e falam, Felipe, tem como você me ajudar? Eu vou te encaminhar esse paciente. Então, isso é muito rico. O profissional da estética, ele tem que ter essa camaradagem, porque a estética é ampla, não dá para fazer tudo. Dá para você fazer um pouquinho de cada coisa, mas você vai se aperfeiçoar em uma coisa específica. Falando um pouquinho de mercado, você já comentou momentos, né, que a clínica estava muito cheia, momentos que você estava atendendo mais na parte acadêmica. Como que está seu momento hoje como profissional? Como que você divide o Felipe profissional, o Felipe palestrante, o Felipe speaker? Como que está a sua carreira hoje? Então, é uma carreira sólida, são 12 anos. Então, hoje eu tenho uma carta de clientes que está comigo há muitos anos. Então, parte clínica, a minha demanda por procura de pacientes, ela não é tão alta quanto de quem está iniciando agora. Porque eu já tenho um momento sólido de questão de paciente. Então, hoje, existe paciente que eu não consigo atender. Eu já consigo um prazo, eu preciso de um prazo maior para atendê-lo. Por quê? A minha cartela de clientes, ela já está muito bem definida. A questão das mentorias. Hoje eu tenho trabalhado muito mais com mentoria do que turmas grandes. Por quê? Como eu sou muito focado na clínica, eu não posso deixar de atender para dar o luxo de só dar curso. Então, eu trago esse meu aluno para a minha vivência clínica, que tem um nível de conhecimento muito maior. E a gente vai dividindo também com as palestras pelo Brasil, com o processo de ser speaker, de poder estar divulgando o equipamento, de entender um pouco mais sobre tecnologia. Então, eu acho que todas essas partes, elas auxiliaram para formar o Felipe que é hoje. Hoje não existe o Felipe sem docência e não existe o Felipe sem clínica. E hoje, por que eu consigo ser speaker? Porque eu vivo na clínica o equipamento e eu consigo dar a aula para aquele aluno sobre o equipamento. Então, eu falo que é a tríade. Hoje eu consigo fazer um pouco de cada coisa. Mas vai ter momentos que eu vou estar mais focado em determinada. Hoje, principalmente, eu estou mais focado na clínica. Eu tenho alguns momentos de curso, hoje eu não dou mais tanto curso igual eu dava antes. Mas se a pessoa quiser aprender, ela pode vir até mim na minha clínica e viver o tete-a-tete ali. Ele colocar o skin in the game, colocar a pele em jogo, ver como que funciona mesmo. Não só um curso ali que ele vai ver. Ele vai ver como funciona a recepção, ele vai ver como funciona o orçamento, ele vai ver como funciona o desenhamento, o desenho desse protocolo, e ele vai conseguir vivenciar aquele paciente e ver a satisfação do paciente. Então, hoje eu vejo que a mentoria foi algo que me agregou muito. Então, hoje eu consigo, por exemplo, focar mais num domingo. Antigamente eu não tinha domingo. Hoje eu já consigo ter um domingo, Sábado eu deixo um pouco mais para curso. E aí a gente vai alinhando. Tem época que está com uma quantidade menor de paciente, a gente foca mais em curso. Tem uma época que a gente está mais em paciente, ou mais em curso do que em paciente. Hoje, atualmente, eu estou mais pela clínica. Porque a gestão e administração de uma clínica também gera muito tempo. Tem uma demanda muito grande. E dentro da parte, o Felipe se reinventando ali, você falou que tem conhecimento hoje bem apurado nas inteligências artificiais, na parte de gestão de tráfego. Quando foi o momento que você decidiu assim, poxa, eu preciso ter acesso a isso para eu poder conseguir me estabelecer dentro de uma determinada área? Chegou um certo momento, Felipe, que eu vi que se eu ficasse na mesmice, eu ia ficar só naquela linha. Então, o processo de crescimento, ele vai demandar o quê?
ele vai demandar estudo. Hoje eu estou fazendo uma pós-graduação em inteligência artificial e gestão de dados, porque eu vejo que isso é o futuro, é algo que vai exponenciar, não é uma curva retilínea, é uma curva exponencial. Então, ao mesmo tempo que a gente tem aqui uma informação, daqui 2, 3 semanas essa informação já é outra. Dentro de inteligência artificial, você trabalha com isso, você sabe disso. A questão de gestão de tráfego. Eu vi que hoje um profissional, para você trabalhar, para conseguir até delegar para ele alguma função, precisava entender o básico. E é uma coisa que também muda o tempo todo. Hoje o lead está de um jeito, amanhã é totalmente diferente. O lead, a forma como ele vem para mim, as queixas, ele já vem com uma dor. Eu preciso mudar isso na cabeça dele, porque ele está sendo uma pessoa que foi bombardeada por informações falsas. Na hora que ele chega num profissional correto, que vai falar a verdade para ele, ele até assusta. Né? Então, hoje eu tenho trabalhado com tráfego pago de uma forma totalmente diferente. Vou dar um exemplo, até uma dica aqui para quem queira trabalhar. Nunca coloquem direto para o WhatsApp de vocês. Coloquem formulários. E aí fica muito mais fácil. A pessoa ela tem o tempo, ela vai perder o tempo dela preenchendo o formulário, ela é um lead muito mais qualificado do que um lead... Você consegue saber se o lead frio ou se é lead qualificado, né? Se é lead frio ou se é um lead qualificado. Mas como que eu aprendi isso? Skin in the game. Apanhei muito. Enchia meu WhatsApp de quanto? Valor? Como que é? E a pessoa nunca mais respondia, do que ao ponto daquela pessoa ter aquela dopamina dela, eu falo dopamina barata de clicar, ela vai clicar, ela vai responder, ela vai me dizer qual que é o problema dela, e aí depois, no momento oportuno, eu vou entrar em contato. Olha, você respondeu um questionário nosso sobre isso e aquilo, gostaria de entender o seu momento, podemos marcar uma avaliação? Então, a taxa de efetividade de marcação de consulta foi muito maior do que aquela pessoa que só colocava o WhatsApp ali. Aí, ocupava um funcionário, ocupava tempo, a gente não conseguia trabalhar com qualidade porque vinha em volume, mas a qualidade era baixa. Para poder finalizar, Felipe, fazer um trocadilho rápido, você responde sua preferência. Sim. Tecnologia ou injetáveis? Não dá. São complementares. Complementares. Só que se o profissional ele é muito bom, hoje não tem como você não trabalhar com tecnologia. Só que hoje eu preciso da tecnologia, mas eu preciso dar base para aquela tecnologia. Vamos dar um exemplo. Eu vou colocar um ativo e vou potencializar com a tecnologia. Não dá para trabalhar só com um ou com outro. Quem está iniciando, estou iniciando agora. Começa com os injetáveis. Mas a partir do momento que fizer um boom, já invista nem que seja no equipamento baratinho, de R$5.000. Que ele vai mostrar tecnologia e vai mostrar também o processo de você estar querendo se aperfeiçoar. Bioestimulador ou preenchedor? Bioestimulador. Gosto mais. O preenchedor só para refinar, toquinhos finais. Beleza. Para poder finalizar, tem alguma consideração final, algum recado importante que você quer deixar para o pessoal que está acompanhando? Então, para quem está iniciando, o que eu quero deixar para vocês é que vocês estudem bastante, entendam de fisiologia, entendam a bioquímica básica, para vocês não serem enganados. Para quem já está no mercado, qualificar, ver se aquela informação realmente é informação verdadeira e não acreditar em qualquer coisa que vê na internet. Né? E hoje a estética ela é sucesso desde que você atue de forma ética e honesta. E para o paciente que é curioso, manda esse recado para ele. Então, procurem em quem vocês estão depositando a confiança de vocês. Por quê? O Instagram, ele não vai dizer 100% do que é o profissional. No Instagram eu consigo ser qualquer pessoa, eu consigo ser qualquer profissional, eu consigo ser qualquer personagem. O que vocês precisam saber? Se aquela pessoa está inscrita no conselho de classe, quais que são as especializações daquela pessoa, se ela é uma pessoa só de modinha ou se ela realmente vê ciência, se ela realmente quer cuidar de você ou se é só mais um marqueteiro. É isso aí, muito obrigado pelo carinho, pela atenção, pela disponibilidade de vir esclarecer um tema assim tão polêmico, né? E mais uma vez contar com a sua presença. Agradecer também o pessoal que sempre acompanha o Dr. Esteta Podcast, que
curte, comenta, aquele pedido especial para poder se inscrever no nosso canal no YouTube, Dr. Esteta Podcast, marcar o sininho lá, para não perder esse tipo de conteúdo, né? E até a próxima.